Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Olá, João, tudo bem? Tudo bem e você, Eduardo? Tudo jóia, ano novo, né? Ano novo, vida nova. É o que diz o ditado. E hoje nós vamos receber no terceiro episódio da sexta temporada do podcast uma convidada extremamente especial. Especialíssima, famequense. Famequense raiz. Minha marido amiga também é famequense. Também. O marido já veio aqui. O marido já veio aqui com uma Já senhorinha veio. de 90 anos, é verdade. Pois é. Mas antes a gente tem que agradecer a quem? Claro, os nossos patrocinadores. Vamos agradecer ao Padre Albino Saúde, o Mercavejo e o Laboratório Santa Rita. Então, temos a honra de receber a médica doutora Simone, neurologista clínica, professora universitária do curso de medicina da Unifipa. Doutora Simone, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer também, uma honra estar aqui com vocês. Esse convite veio muito especialmente, porque eu entendo que esse momento é um momento que o que mais me motiva hoje é passar informações, é ser mesmo uma educadora, né? E ser uma educadora como médica faz todo sentido, porque a gente está muito carente de conhecimento para a gente se apoderar um pouco mais sobre a nossa saúde, e isso faz todo sentido para mim, é o que me motiva hoje, e eu estou muito grata de estar aqui. Nós que agradecemos. Muito bem, um prazer. Posso começar? Por favor, faça as Então, honras. vamos lá. Simone, a gente sabe que nos últimos anos a população vem envelhecendo, né? Isso é um ciclo natural da vida. E quais são as principais doenças neurológicas após os 60 anos? Então, a neurologia é uma área muito ampla da medicina, né? E a gente sabe que o envelhecimento traz, na verdade, envelhecer, né? E tendo um marido geriatra, é a diminuição da reserva orgânica. Então, tudo que diminui a nossa reserva e o nosso cérebro diminuindo essa reserva, a gente vai ter também algumas questões relacionadas à diminuição dessa reserva orgânica e principalmente cerebral. Então, no cérebro, o que mais acomete no envelhecimento são as demências, né? É o que a gente mais tem popularmente conhecido. E as demências são várias, a maioria das pessoas conhecem apenas o Alzheimer, mas a gente tem uma série de demências, muitos subtipos de demência, mas que são muitas vezes preveníveis com uma mudança de estilo de vida. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer e a população pode entender isso para assumir um pouco melhor a sua saúde. A saúde geral tem total influência sobre a saúde cerebral, né? E a gente esquece um pouco disso, acha que são coisas separadas. Então, você ter um corpo saudável, você controlar a sua glicemia, você ter um bom controle das gorduras, do que você ingere, a sua dieta, a atividade física, a socialização, que é uma coisa não muito falada, mas faz toda a diferença. Então, centros de idosos têm cada vez se falado mais sobre isso faz muita diferença. A socialização se mostrou cientificamente muito relevante na diminuição e na prevenção das doenças degenerativas cerebrais, né? Então, cuidar da saúde também é cuidar do cérebro. E aí, pensando nas doenças neurológicas, a gente tem a doença de Parkinson e todas as variantes da doença de Parkinson, as demências, né? Acho que fica mais em torno dessas duas. E depois,
Acometimentos clínicos, então quando a gente conhece muitas histórias quando o paciente tem uma infecção de urina, começa a ficar confuso, desorientado, são questões agudas cerebrais, né, que a gente vai chamar de delirium, porque são muito flutuantes e elas são nada mais do que respostas do cérebro em relação a uma desorganização orgânica. Então você tem uma infecção, pode ser uma pneumonia, uma infecção de urina, e isso vai diretamente atrapalhar o seu funcionamento cerebral e parece demência, né? Então as pessoas dizem, será que minha avó, minha mãe está com Alzheimer? Não, o Alzheimer é uma doença crônica, progressiva, e o delirium é um acometimento por uma disfunção orgânica outra, geral do corpo, e que vem diretamente, aparenta, às vezes, o primeiro sintoma, inclusive, é uma alteração cerebral, comportamental, a pessoa fica mais agressiva, começa a ficar irritada, né, perde um pouquinho os parâmetros, assim, de dia a dia, começa a ficar confusa, troca dia por noite. E isso tudo é em decorrência de uma infecção outra, de um outro sistema, né, do corpo, que não o cérebro, né? Interessante. Simone fala muito bem, né? Muito, não é à toa que é professora, Não é à toa né? que é professora. Boa, isso João. aí. Simone, no início da sua fala, você ressalta a satisfação, o prazer que você tem de transmitir conhecimento, de ensinar. Infelizmente, na cultura brasileira, nós temos uma população, pelo menos na sua maioria, que não pensa em prevenção. Nós esperamos a doença chegar para meio que correr atrás, né? Infelizmente, isso acaba acontecendo. É muito comum ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai envelhecendo, eu, por exemplo, ontem fui no oftalmo, já tenho 50 anos, então fui fazer a minha consulta oftalmológica, daqui uns dias vou no urologista. Existe um check-up neurológico? Existem exames focados para entender a minha saúde neurológica? E se existe esse check-up, a partir de que momento eu devo começar a me preocupar com ele? Então, não existe assim um check-up neurológico pré-determinado, porque muitas vezes o que a neurologia preconiza é que você esteja primeiro com a base em dia, e se você tiver alguma queixa neurológica, a gente vai começar uma investigação e um rastreio a partir disso. Então, por exemplo, o rastreio das demências podem se iniciar numa queixa subjetiva de memória, que é muito comum e cada vez mais comum. Algumas pessoas atribuírem, inclusive, ao Covid, né? Depois do Covid eu fiquei muito esquecido. Ou ter esquecimentos ao longo do dia que estão muito mais, às vezes, relacionados a questões do humor, né? Sintomas depressivos, sintomas ansiosos, que trazem uma diminuição da atenção. Por definição, a gente sabe que a definição dos sintomas depressivos, quando você tenta fechar critérios para depressão, um deles lá é desatenção. Então, a diminuição da atenção, às vezes, traz... a pessoa chega no consultório, muitas vezes, eu estou esquecido, eu estou sem memória, eu deixo a chave e não sei onde deixei, né? Vou até a geladeira pegar alguma coisa, não lembro o que eu vim buscar. Então, todas essas falhas do dia a dia, muitas vezes estão relacionadas a queixas de humor e não necessariamente uma degeneração cerebral propriamente dita. E aí, quando a gente pensa nessa prevenção, a gente começa, se existe uma queixa subjetiva de memória, então o paciente está reclamando, eu estou com diminuição da minha memória, a gente já começa um rastreio. Esse rastreio é mais ou menos tentar separar o que pode ser humor, o que podem ser outras questões e o que pode ser mesmo uma degeneração cerebral. E aí a gente começa uma investigação, muitas vezes algumas escalas a gente utiliza para tentar rastrear isso melhor. Então, uma história, né, como toda vez acho que a gente vai bater nessa tecla, a história 90% do nosso diagnóstico vai estar na história. Então, saber ouvir o paciente, entender o que ele está dizendo, entender o contexto em que ele está inserido, qual é o momento, a partir de quando você começou a ter essa dificuldade da memória, aconteceu alguma coisa, né, que desencadeou isso. E aí a gente começa, então, existem alguns testes, né, escalas mesmo bem determinadas para a gente medir isso, né, existe uma métrica toda para fazer isso, e alguns exames, porque muitas vezes um hipotiroidismo
pode trazer sintomas de esquecimento, e aí você tem um hipotireoidismo, então era só tratar a tireoide. Então, por que eu falo que o rastreio em neurologia ele é um pouco mais limitado? Porque muitas vezes você precisa de um controle orgânico muito bem feito para depois você pensar se existe alguma coisa neurológica em si. Né? Então, depois da queixa subjetiva de memória, às vezes a gente evolui para um diagnóstico de CCL, que a gente chama, que é o comprometimento cognitivo leve, que nada mais é do que a queixa de memória, uma detecção métrica, né, de um exame, um teste neuropsicológico que você realmente define que o paciente tem uma perda de memória, uma perda atencional ou uma disfunção executiva, mas não necessariamente ele tem uma perda funcional, ou seja, ele nos testes ele está com a memória mesmo alterada, ele está se queixando de estar esquecido, mas ele continua fazendo tudo o que ele sempre fez sem nenhuma dificuldade. E quando está assim, não posso falar em diagnóstico de demência, porque ele continua sendo funcional. A partir do momento que eu perdi uma funcionalidade, então antes eu cozinhava super bem, já não estou mais conseguindo fazer o bolo, esqueço. Vou fazer um arroz, esqueço de colocar o sal, não termino de fazer. Então estou me atrapalhando em atividades que antes eu fazia muito bem. Aí a gente pode falar agora em demência, né? Então esse rastreio, pelo menos no quadro, no campo das doenças neurodegenerativas cerebrais, demência, das síndromes demenciais, esse é o trajeto. Agora, geralmente a gente vai a partir de uma queixa, tentar entender como que nós chegamos naquele estágio e qual é aquele diagnóstico. Então, geralmente as investigações na neuro, para falar bem a verdade, são muito complexas, né? A gente precisa olhar para uma série de fatores, geralmente o leque, o campo é muito extenso, mas é isso que me fascina na neuro, é isso que me motiva e faz eu continuar, né? Eu pensei em um tema que talvez seja até polêmico, mas eu queria trazer à tona para você falar para nossa audiência e desmistificar muitas coisas. O álcool, a bebida alcoólica, a cervejinha, o vinho, que a maioria das pessoas tornam como normal o uso de álcool, e nós sabemos que não é tão normal assim. Mas eu só tomo de fim de semana, mas é uma quantidade excessiva. Então aquilo é um uso nocivo. E a gente sempre associa a bebida alcoólica tá prejudicando o meu fígado. A bebida alcoólica vai acabar com o meu fígado. Mas nós também sabemos que a bebida alcoólica pode trazer malefícios para o cérebro. Ao longo da vida, um consumo alcoólico, ele pode trazer malefícios, ele pode interferir em tudo isso que você explicou até agora? Com certeza, né? Então, assim, tudo que a gente faz com o nosso corpo, a gente vai sofrer as consequências. Costumo dizer isso muito para os pacientes em consulta, né? O cérebro, ele é tão especializado e ele é tão maravilhoso em todas as suas funções, mas ele também, por ser tão maravilhoso para nós, ele também é muito exigente. Então, ele gosta de ser muito bem tratado. Então, quanto melhor ele for tratado, melhor ele vai executar as funções para a gente por mais tempo. Então, como a gente acabou de falar, do envelhecimento ser uma perda de reserva orgânica, a depender de vários fatores genéticos, ambientais e de hábitos, você pode preservar mais o seu cérebro ou não. Existem cérebros que saem de um ponto de partida melhores, outros que precisam ser mais bem lapidados e outros que vão sofrer mais ou menos as consequências nocivas do álcool, de drogas, de excesso de gorduras, excessos de carboidratos, né? Excessos de dietas que não são saudáveis, né? Mas a sua pergunta ela é muito importante, principalmente nesse momento. Eu estou lendo um livro chamado Outlive, né? E esse livro ele fala justamente de uma insatisfação de um médico que era cirurgião e ele sentia que ele tinha muito mais para fazer pela medicina do que apenas operar os pacientes e ele se sentia muito insatisfeito, ele tinha alguns sonhos recorrentes de ovos caindo, é bem interessante o livro. Mas é justamente o que a mudança do estilo de vida e o que você cuidar do seu corpo pode fazer
a seu favor. E aí a gente percebe que cada vez mais existe um tripé que é inegociável, né? E esse tripé para boa saúde, para esse estilo de vida ser cada vez melhor e para que a gente tenha uma longevidade que ele até chama, não é longevidade de você viver mais, é de você viver melhor o tempo que você vai viver. Né? E isso faz muito, assim, tem muitas questões, mas dentre elas esse tripé, e esse tripé se baseia basicamente numa dieta. Então, assim, todo o combustível que você coloca, experimente colocar um combustível de má qualidade, né, no seu carro, no motor. Ele vai falhar, ele vai desgastar e ter mais defeitos, quebrar mais, sujar mais o carburador, tudo isso porque você está colocando lá dentro um alimento, um combustível de má qualidade. O segundo pé do tripé é a atividade física. Então, tudo que você faz de movimento no seu corpo, tudo que você se cuida, né, e se preserva, tanto mentalmente como fisicamente, né? Aqui a atividade física eu falo de um ganho muscular, mas eu também falo de você ter um momento de lazer, de você se relacionar bem com as pessoas. A saúde mental hoje é, né, inegavelmente uma questão absurdamente importante para a vida moderna, já que a gente percebe um número extremamente elevado de transtornos de ansiedade. O Brasil é um dos campeões em transtornos de ansiedade, né? Então, pensando nessa saúde mental, a gente também precisa pensar, falando então da dieta, atividade física também contribui para a saúde mental, que por tabela contribui para a saúde do corpo, e parece assim, a gente tem uma ideia nesse livro, fica bem claro isso, quando você muda um hábito, você traz outros 10 hábitos bons juntos, quando você está numa direção boa. E, ao mesmo tempo, quando você muda para um hábito ruim, você também traz outros 10 ruins juntos, né? Então, pensar nas coisas que a gente está fazendo, a gente vai... Eu costumo dizer também no consultório, a conta vai chegar, né? Então, a conta... mas quanto de álcool? Não existe uma quantidade. Existe que relação o álcool tem para você. Hoje, nas questões de dependência alcoólica, a gente entende que vale muito mais o que o álcool significa para você do que necessariamente a quantidade. Quando a gente estudou, era a quantidade de gramas por dia. Hoje por que se você não tiver álcool em determinado lugar que você vá, você nem vai? Por que ele é tão imprescindível? Qual é o papel do álcool na sua vida? Isso é o que faz a gente perceber dependência ou não. E só para finalizar, o terceiro pé do tripé é o sono, né? Então, a medicina do sono hoje vem sendo também muito estudada. A gente tem dado cada vez mais importância para a síndrome da apneia do sono, para esse descanso, para a gente restaurar o corpo para iniciar o dia seguinte, né? Então, esse tripé ele é inegociável e ele deve ser sempre o norte para que a gente tenha essa saúde. E, então, pensando nos hábitos, no álcool que você perguntou, com certeza... É muito sociável, né? Não vou dizer que assim, olha, não pode beber, você agora tem que ficar... Não acho que seja por aí o caminho, mas fazer o que você vai fazer com o seu corpo consciente, né? Que a conta vai chegar, depois a gente tem como fazer algo para tentar compensar de alguma maneira isso, vamos cuidar mais durante a semana. Então, acho que não sei se respondi, mas é por aí. Com certeza, né? Sim, respondeu. Você disse do seu fascínio pela neurologia, principalmente pelo processo de descobrir, de investigar. E para descobrir e investigar, a gente usa ferramentas, a gente usa armas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos avanços, dos métodos de imagem, né? Se a gente ainda só se baseia naqueles exames que mostram anatomia, hoje a gente tem recursos que mostram o cérebro funcionando, né? Se eu consigo poder extrair mais informação. Conta um pouquinho pra gente. Sim, os avanços são... Muitas vezes, muitos dos avanços ainda são no âmbito científico, né? São ainda no campo da pesquisa. A gente tem algumas limitações ainda dos custos, né? Não é todo mundo, aliás, uma pequena parcela da população tem um acesso hoje, né, à ressonância funcional. Os
custos mesmo para realização são muito elevados ainda, então o acesso é muito restrito. Mas existem sim, eu até estava conversando esses dias com o Eduardo sobre o diagnóstico no Alzheimer, algumas coisas muito interessantes que estão surgindo em relação a exames laboratoriais, para o rastreio cada vez mais precoce, porque a gente sabe que essa precocidade pode trazer intervenções para que a gente tenha uma melhor evolução, né? Mas como o acesso ainda é muito restrito, então a gente não pode disseminar isso tão amplamente como gostaríamos, né? Mas eu percebo também que depois que eu me formei, né, em 2007, de 2007 para agora, a gente tem uma possibilidade muito maior de recorrer a esses recursos de imagem, melhorando muito, sim, o diagnóstico. Mas ainda encontro bastante barreiras nas questões dos custos disso e da acessibilidade para a maioria da população, né? Acho que na neurologia, para as pessoas em termos gerais, uma coisa que preocupa muito, eu tenho medo de ter derrame. Mas na medicina a gente tem um nome técnico para o derrame, com AVC. E todo mundo fala, o AVC pode ser isquêmico, ele pode ser hemorrágico. O que é um AVC isquêmico? O que é um AVC hemorrágico? O que é o derrame? Qual que é a diferença entre eles? Quais são os fatores de risco que envolvem essas situações? O que a nossa audiência pode fazer para prevenir? Fale para a gente um pouco sobre eles. O AVC, né, que também ficou mais popular ultimamente, a gente falava muito do derrame, hoje bastante pessoas conhecem o termo AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Então, quando a gente fala em vascular no cérebro, a gente fala de algo súbito. Então, eu estava aqui, peguei a caneca e de repente eu perdi a força, posso ter a perda de consciência ou não associada a esse momento, mas é como existem esses dois grandes grupos, assim, para simplificar, que são os isquêmicos e os hemorrágicos, que nada mais significa do que o isquêmico, você vai entupir um vaso sanguíneo na sua cabeça. Esse entupimento, ele geralmente acontece por um depósito de gordura nos vasos sanguíneos, que decorre, mais uma vez, de você não ter cuidado adequadamente da sua saúde física geral, né? Tanto na dieta, não praticou atividades físicas, né? Teve um sedentarismo, então ali que é um fator bem importante, o tabagismo, o etilismo, a idade, que é um fator de risco não modificável, mas os outros todos seriam, né? Cuidar melhor da sua saúde mental, cuidar da sua dieta, do sono. Então, esses são os fatores que preveniriam o entupimento dessas artérias. Em alguns casos muito raros, a gente tem uma doença mesmo do vaso sanguíneo, que o vaso não é tão lisinho, ele parece em contas de pérolas. Então, existem algumas vasculites que podem causar essa irregularidade da parede do vaso e então propiciar mais esse entupimento do vaso sanguíneo. Mas isso são casos específicos e mais raros. No caso do hemorrágico, o vaso por algum motivo rompeu, né? Então você pode ter uma frouxidão dessa parede do vaso, que pode ser genética, nos casos de aneurismas, a gente tem histórias familiares muitas vezes, né? Pode ter como principal sintoma uma dor de cabeça, que vai sinalizando até que esse vaso rompe mesmo dentro da cabeça. Então, isquêmico e hemorrágico, os dois estão baseados na boa qualidade da sua saúde geral e de você ter esse cuidado com o seu corpo de forma geral, né? Não só cerebral. Tinha mais alguma pergunta? Não, né? Uma vez você me disse que uma das suas outras paixões também é o transtorno do espectro autista. Então vamos sair um pouquinho dessa neurologia de adulto e vamos vir para os pequenininhos. E quando você abre a sua conta do Instagram, quando você liga a TV, como esse assunto é recorrente, né? Como esse assunto ficou muito comum, né?
muito diário na vida de todo mundo. Queria que você contasse para a nossa audiência por que isso está acontecendo. Existe uma explicação científica, né? Para que cada vez mais tenhamos crianças com esse transtorno. E fale um pouco também sobre o autismo, né? Como se faz diagnóstico? Existe uma idade correta para se fazer o diagnóstico e não sair rotulando todo mundo como autista? A gente tem observado autismo na criança, no adulto. Isso também é possível? Conta um pouco. Esse assunto é também muito extenso. Se eu estiver me prolongando, por favor, vocês podem fazer um sinal. Mas é porque eu acredito ser... Como eu fui chamada para a faculdade, né, em 2012, para começar dar aulas na faculdade de neurodesenvolvimento infantil, eu me envolvi e mergulhei nesse universo infantil, apesar de ser neurologista de adulto, e eu deixo isso bastante claro para todos os pacientes. Esse campo do neurodesenvolvimento é um campo em pleno desenvolvimento, literalmente. A gente sabe que essa disciplina, e nós aqui não ouvimos falar de autismo, né? Eu me formei em 2007, então assim, até 2007 na faculdade de medicina a gente não tinha esse termo, né? Não sabíamos da existência. E quando eu voltei para dar aula em 2012, essa disciplina neurodesenvolvimento, eu não sabia do que se tratava. Fui buscar as informações para montar a disciplina para a faculdade. Essa disciplina surgiu em 2010, né? É muito recente. E na verdade, ela é 1/5 da pediatria, mas a gente especificou como uma área dentro da pediatria, chamada neurodesenvolvimento, que abarca uma série de doenças, transtornos. O transtorno do espectro autista, então, é um desses. Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas aumentou mesmo o número de autistas ou sempre teve esse número de autistas, né? Até porque em 2023 agora, saiu pelo CDC, que é o órgão de controle internacional das doenças, né, norte-americano, que 1 a cada 36 crianças até 8 anos tem autismo, né? Então é um dado muito alarmante, é uma prevalência muito elevada. E aí você vai olhando na série histórica, essa série ela vai aumentando mesmo absurdamente. Era 1 para 1.000, depois 1 para 800 e agora 1 a cada 36 crianças. Então o que está acontecendo na verdade? O autismo já existia. A gente não acredita, né? A ciência não acredita que estejam aumentando os casos, e sim a possibilidade da gente fazer esse diagnóstico. E esse diagnóstico está facilitando porque a gente está tendo mais acesso à informação. É por isso que eu falo que isso me motiva tanto. Porque quanto mais informações... A gente não tinha filmes sobre isso. Quando tinha, era um filme ou outro. Era muito raro de você ouvir falar. As pessoas hoje já olham e falam, nossa, mas as crianças parecem que têm autismo. Todas as pessoas hoje conseguem suspeitar. Então, o acesso e a procura por atendimento médico, os médicos agora conseguem diagnosticar que antes não conheciam. Então, tudo isso aumentou. E algumas pesquisas também estavam deixando de lado algumas populações, por isso que isso foi aumentando muito nos últimos anos, deixando as populações hispânicas, os negros, as meninas fora desse escopo da pesquisa. Então, elas não eram contabilizadas. Então, agora, conforme foram melhorando essas medidas, né, para prevalência, hoje a gente tem, essa foi a última em 2023, 1 a cada 36 crianças. E essa condição, ela é uma condição... a gente primeiro diferenciar um pouco, né, o que é transtorno e o que é doença, né? Porque não é uma doença e sim um transtorno do espectro autista. O que significa transtorno? A doença, ela significa para nós que ela tenha um agente causador, uma causação orgânica, algum processo orgânico que acontece e eu tenho a resposta com sinais e sintomas clínicos. O transtorno não tem um causador e um processo de causação, eu tenho sinais e sintomas. Né? Então, qual é a causa do autismo? Essa é uma discussão super ampla, né? Mas a causa
provavelmente a base da causa é genética. A gente tem um mapeamento de diversos genes relacionados ao autismo, mas nenhum específico, não existe assim, esse gene é do autismo, mas às vezes um conjunto de genes, né, que podem estar relacionados. A gente tem alguns fatores ambientais que podem estar relacionados a esse aumento, como, por exemplo, a idade do pai mais avançada. Porque a espermogênese, né, ou seja, a formação do espermatozoide, ela acontece a todo momento no homem. Então, quanto mais velho o homem, mais chance dessa formação desse espermatozoide ser deficiente, de alguma maneira, deficiente no sentido de ter erros genéticos que podem, então, propiciar a formação da criança com um transtorno do espectro autista. Ao passo que a mãe já tem todos os ovócitos desde que ela nasce, então isso não seria uma, né, não está produzindo a todo momento. Um outro fator é o uso da maconha, isso já foi testado também, não há como fazer estudos populacionais, porque não é aprovado e a gente não faria estudos, né, em gestantes com o uso da maconha. O uso de ácido valproico está associado também, né, cientificamente comprovado que o ácido valproico pode aumentar os riscos. Os prematuros, que antes não sobreviviam, né, os prematuros extremos e o extremo baixo peso, eram crianças que a gente não tinha recursos antes da pediatria para conseguir com que eles sobrevivessem. Hoje a gente consegue, e isso parece ter um aumento dessa associação do desenvolvimento do transtorno desse espectro tão amplo, né? Às vezes eu falo, o que é o espectro, né? Você vai olhar uma criança com autismo aqui, outra aqui, você não acha que o diagnóstico seja o mesmo. Elas são extremamente distintas, diferentes, mas elas possuem a mesma base do diagnóstico, que existe uma base diagnóstica bem definida. Esse é um dos fatores também que a gente tem um aumento do diagnóstico, porque hoje a gente tem como definir melhor quem são as crianças que realmente estão dentro do espectro e as que não estão, né? E aí a outra pergunta, que é em relação à idade, né? Que idade que a gente deveria? Quanto mais precoce, melhor. Infelizmente, nós ainda estamos no Brasil com uma dificuldade muito grande em fazer esse diagnóstico, alguns diagnósticos muito equivocados, as condições, às vezes, profissionais, até de conhecimento, de habilidade para fazer esse diagnóstico ainda são muito precárias, né? E a equipe também que não consegue ter, a gente não consegue formar equipes multidisciplinares, mas o ideal seria que nós conseguíssemos fazer esse diagnóstico até os 3 anos de idade. Nos Estados Unidos existem alguns grupos, principalmente na Universidade de San Diego, na Califórnia, que conseguem fazer rastreios de crianças com 1 ano e 2 meses com uma acurácia enorme, né? Então, através de aparelhos de eye tracking, a gente fala, eles rastreiam o olhar desses bebês e eles percebem que o olhar dos bebês está muito mais, das crianças típicas, muito mais no olho. E das crianças não típicas, eles olham tudo ao redor, mas não conseguem fazer o contato visual, que é uma base bem importante para a gente começar a suspeitar no bebê, né? Outros estudos que eles colocam também a criança chupando chupeta e vem alguma pessoa falar atrás e eles aumentam a sucção da chupeta. Essas crianças neurotípicas que não têm o transtorno do espectro autista aumentam o sugar das chupetas, né? As crianças com transtorno do espectro autista não têm modificação nesse comportamento, né? Então, é um campo ainda em extremo desenvolvimento, em muita evolução, com muita gente séria fazendo um trabalho muito bom. E eu estou tentando fazer isso por aqui também, trazer para a nossa cidade, né, uma possibilidade da gente fazer o diagnóstico cada vez mais assertivo, dar as condições e a orientação para essa família, para não perderem tempo, porque o tempo é muito precioso quando a gente fala em criança. A neuroplasticidade, que é a capacidade da gente conseguir organizar, é como uma massinha de modelar, né? Depois que ela passou um tempo, ela endureceu, a gente não vai conseguir mais modelar isso com tanta facilidade. Então, eu estou tentando fazer isso e espero que a gente consiga muito mais agora, nos próximos anos, né? Legal.
Simone, e a partir do momento que é feito o diagnóstico dessa criança, ela requer um cuidado multiprofissional, como você acabou de falar. Quais são as principais categorias profissionais que são necessárias para montar uma equipe para acompanhamento dessas crianças? Então, as principais são as individualizadas, né? Então, cada criança vai ter uma demanda principal. Hoje a gente sabe que os distúrbios de movimento, os atrasos do desenvolvimento motor estão muito relacionados ao autismo. Ainda não estão nos critérios diagnósticos, mas muito provavelmente nos próximos critérios eles devem surgir e fazerem parte, porque a gente percebe que existem atrasos do desenvolvimento que são muito significativos nesse desenvolvimento. Então, nesse caso, onde eu tenho um atraso da marcha, a criança tem uma dificuldade muito grande para andar, para falar, eu vou precisar de um fisioterapeuta na marcha, né? Hipotonia, que é a criança que é molinha. Então, a criança muito molinha, eu preciso de um fisioterapeuta que melhore esse tônus para que ela tenha uma melhor postura, para que ela tenha equilíbrio. A fonoaudiologia é fundamental. Hoje, o que mais a gente recebe como o início de uma investigação para autismo é o atraso de fala, né? E é uma questão extremamente importante, porque a fala não é só uma fala. A fala faz com que você consiga se socializar, se relacionar. É algo que a comunicação, né, pode estar muito prejudicada. Então, a fono vai fazer com que essa criança, de alguma maneira, pode ser através de dispositivos eletrônicos, pode ser através de desenvolvimento de comunicação por figuras, se ela não tiver essa habilidade para falar, mas a comunicação ela é imprescindível porque somos seres sociais. A gente precisa se comunicar. Então, quando você tem uma dificuldade muito profunda nisso, a fono vai trazer uma possibilidade dessa criança ter muito mais independência e autonomia, que é o que a gente busca. Então, a equipe multidisciplinar, ela está sempre relacionada a melhorar a autonomia e a independência, né? E aí, fono, físio, terapeutas ocupacionais, que vão modular todos os sistemas sensoriais, né? A visão, a audição, quantas crianças a gente não vê com abafadores, com dificuldades auditivas, né? O tato, dificuldades com o toque para tomar banho, para vestir roupa. Tem criança que não consegue, não suporta a roupa no corpo, como se tivesse uma alodínia, que a gente chama, que é a dor na sensação do toque. Então a roupa dói, né? Não consegue pôr o pé no chão, então anda nas pontas dos pés, porque a sensibilidade da região plantar, né, dos pés é muito intensa, então não consegue colocar os pés no chão, isso dificulta a marcha. O educador físico pode trazer, os professores de música, a musicalização tem muita melhora dessa comunicação, da interação, na irritabilidade, nos comportamentos agressivos, né? Então é uma equipe realmente muito ampla, mas que cada um tem o seu papel. E esse tratamento deve ser cada vez mais individualizado, para que eu entenda quais são as reais demandas de cada um, para eu colocar essas demandas de acordo com essas necessidades, né? Simone, você ressaltou bem que quanto antes fizer o diagnóstico, melhor essa abordagem multidisciplinar e melhores os resultados, né? Aí a gente tem um desafio, né? E aí o João, a gente sempre pensa quando vai escolher o convidado, assim, mas isso tem no SUS, né? Porque é muito gostoso ouvir isso de você, de saber que existem alternativas, que existem maneiras de enfrentar, tá? Hoje a gente sabe que as operadoras de saúde, elas são obrigadas a oferecer isso, mas nem todo mundo tem um plano de saúde. Então, na nossa cidade, que é onde nós moramos e onde você trabalha, há alguma instituição que consegue oferecer isso para aquela criança carente ou para aquela família que não tem como pagar? E existe um programa, sei lá, municipal, estadual, que oferece esse tipo de abordagem? Eu te pergunto isso porque se você perde o time correto de oferecer essas terapias para mudar o curso dessa criança, você não vai conseguir consertar isso lá na frente. Aí vai ser mais frustrante ainda, né? E nós, como os médicos,
A gente fica muito chateado quando a gente não tem um sucesso terapêutico, né? A gente se esforça, você troca figurinha com outro colega, mas você já tratou isso? Eu que sou cirurgião, você já fez assim, né? A gente fica com aquele espírito de investigação, de querer, para aquele paciente, oferecer o melhor, né? E conta pra gente isso daí. É bem complexo isso. Essa parte que você tocou talvez seja uma parte que hoje seja o maior incômodo que eu tenho profissional. É o que mais me incomoda. Porque a gente sabe, Eduardo, que o tratamento para autismo que tem realmente eficácia é o tratamento com a ciência ABA. ABA é uma sigla que quer dizer análise do comportamento behavior, né, aplicada. Então, a análise do comportamento aplicada é uma ciência que é comprovadamente eficaz no autismo, e quando a gente tem esse acesso, ele realmente muda e traz a independência e a autonomia que a gente sempre sonha para as crianças, mas ele requer, existem alguns princípios básicos dentro do ABA, e a gente ficaria outro podcast só falando de ABA, né? Mas, basicamente, ele é intensivo, ou seja, preconiza-se que essas terapias sejam de 40 horas semanais. Então, você já entendeu aqui as nossas grandes limitações. Quando a gente consegue 30 minutos, a gente comemora, né? No nosso sistema e nas nossas possibilidades atuais. Então, nós estamos muito, muito aquém das reais necessidades que essas crianças teriam para que no futuro elas fossem autônomas e independentes. Então, isso traz uma urgência na conscientização, principalmente dos poderes públicos, porque essas crianças existem e estão em número muito mais elevado do que se imagina, né? Eu acabei de falar 1 para 36 crianças. Pensando nisso, se eu preciso de 40 horas semanais para funcionar, fica impossível até para a carga horária da criança, né? Aí como que faz isso, então? As creches nos Estados Unidos, na Suécia, elas já têm a formação dos professores e profissionais voltadas para a aba. Então, durante o período escolar e na creche, as crianças ficam esse período, né? Entram às 7 da manhã, muitas vezes saem às 5 da tarde, os pais trabalham. A gente poderia fazer isso nesse ambiente escolar de uma maneira muito eficiente. Mas a formação ainda está longe de ser assim. E aí, então, a gente faz algumas adaptações. O que eu tenho percebido e o que eu tenho tentado fazer ultimamente é fazer um pouco de barulho. Barulho no sentido de colocar essa consciência para o maior número de pessoas possível. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, porque isso é uma fonte de disseminação dessa informação. Quanto mais, Francis Bacon disse, né, conhecimento é poder, né? Então, quando eu tenho conhecimento, eu posso mudar as coisas. E eu acho que esse conhecimento do que é a terapia ABA, do quanto ela deve ser intensiva, por que ela é tão eficaz também? Porque ela tem uma medida. É diferente de eu falar para vocês que a criança vai lá fazer uma sessão da fono uma vez por semana. E aí, a cada semana, ela vai, tá indo muito bem, nossa, ele tá ótimo. Ótimo o quê? Qual que é o nosso alvo? Nós estamos indo em que direção, para onde? E a ABA tem essa métrica. Ela tem objetivos muito bem delineados, traçados mesmo. Daqui 3 meses eu quero que essa criança esteja falando 20 palavras. Se não conseguiu, é porque eu estou falhando. Alguma coisa está falhando nesse processo. O que é? E aí você detecta, modifica, atua diferente, né? Então é muito diferente você fazer algo muito individualizado. Também a ABA é individualizado, porque eu faço uma análise do comportamento primeiro da criança, para depois eu fazer a aplicação dessas intervenções de acordo com o que a criança é e do que motiva essa criança, dos reforçadores dela. Então é muito diferente. A gente tem já algumas iniciativas de clínicas particulares em Catanduva que vieram trazer essa possibilidade que nos anima muito, mas ainda está nesse campo das pessoas que conseguem no particular fazer, né, e ter um pouquinho para investir nisso. Mas esse é o maior e o melhor investimento.
Então, em relação eu entendo também que nas políticas públicas, o SUS, eu sou muito orgulhosa de termos o SUS no Brasil. Eu sou muito orgulhosa do nosso sistema de saúde. Eu sei que isso não acontece em outros lugares. Mas a gente também não pode falar que são só flores, então eu preciso aqui trazer essa consciência e essa importância, né, do quanto temos ainda muito a caminhar, porque é ali na infância, esse momento é um momento de ouro, é um período muito crítico da criança, dos 2 aninhos até os 7 aninhos, você consegue fazer uma modificação desse indivíduo e que o prejuízo que pode trazer à saúde dele pelo resto da vida dele, pode reduzir em muito se a gente fizer o investimento, como em tudo, né? Na base da educação, na base da saúde. Se a gente pudesse fazer isso, seria muito interessante. Mas é uma questão extremamente complexa e que é meio que generalizada. No Brasil, a gente tem pouquíssimos lugares que a gente consegue ter essa equipe bem formada, com essa especialização, que também não é uma especialização barata de se fazer, né? E que você consegue aplicar isso para as crianças, né, de uma maneira geral, né? É um assunto bem complicado de se pensar do ponto de vista que essa política pública, talvez se iniciada hoje, pensando em formação, em capacitação de todos os profissionais para depois trazer esse benefício para as crianças e a gente ter aí um resultado nacional para, sei lá, 30 anos, algo assim. Mas algo tem que ser feito. Exatamente. Sim. E parabéns pela sua iniciativa, por todo esse conteúdo e trazer e compartilhar com a gente. Eduardo, você acredita que... Tempo voa, né? E a Simone fala pausadamente. Não, nem vi o tempo passar. Na hora que vi, já muito estamos didática, terminando. Acho que teremos que marcar outro episódio com ela. Vamos com certeza, marcar. Contem comigo. Neurologia, como ela disse, para falar. Muita coisa para falar. Não tem problema, não. E, Simone, só temos a te agradecer sua presença, só veio a brilhantar o nosso podcast. Assim, sua forma de falar, de explicar, né, muito objetiva. Então, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado vocês, mais uma vez, assim, reforçando que é realmente um prazer poder fazer isso num podcast de tanto sucesso. Eu acompanho muitos dos episódios, às vezes dirigindo, e eu tenho um orgulho, principalmente de conhecer vocês e de saber do trabalho que vocês têm feito em prol de conhecimento, de disseminar informação de qualidade. Eu acho que a gente, como profissionais médicos, a gente também tem esse papel, né, da psicoeducação, da educação sobre a saúde, e eu fico, como mais uma vez, isso realmente me motiva, é isso que me faz ter alegria de ter a profissão que eu tenho, porque eu acredito muito nisso. Que bom, muito bom. E mais uma vez, então, vamos agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. Aproveitando, Eduardo, vamos chamar a nossa audiência para visitar o nosso site. Você pode rever esse programa com a doutora Simone, que foi fantástico, quantas vezes desejar, e também assistir qualquer outro programa dos nossos entrevistados. Você pode acessar www.antesdaconsulta.com. Lá você tem acesso ao Spotify, canal no YouTube, Instagram e Facebook, tá? Não deixe de curtir. Muito obrigado pela audiência mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Tchau. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa
nossa jornada, prontos pra escutar.